Oi pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a esse vídeo. Hoje a gente conversa um pouquinho sobre a minha releitura de O Hobbit do Tolkien. Gente, assim, eu não sei dizer para vocês quando foi que eu li O Hobbit pela primeira vez. Eu não tenho o hábito, na verdade eu nunca tive o hábito de anotar nos livros os anos, né, em que eu faço as leituras. Então eu vou ficar devendo essa informação para vocês, mas o que eu tenho para dizer é que foi tempo suficiente para que eu já não lembrasse mais de muitas coisas, de muitos detalhes. Então, esse ano eu fiz a releitura e a experiência foi muito interessante. E eu percebi que, por exemplo, quando a gente pega um livro que foi marcante para a gente e faz a releitura, eu acredito que isso seja geral, né? Mas a tendência é que a experiência seja ainda mais enriquecedora. Então, agora em 2026 eu fiz essa releitura e com certeza no futuro, se eu pegar esse livro para ler de novo, tem muito mais coisa que eu vou descobrir ou outros questionamentos que irão surgir por conta de tudo que está aqui dentro. Mas uma coisa que eu fiz dessa vez e que eu não fiz na primeira vez é o fato de eu investigar um pouquinho mais sobre o Hobbit, como foi que ele começou, né? Então, pelas informações que eu coletei, o Hobbit foi escrito ali, iniciado no verão de 1930, quando o Tolkien tinha 38 anos e estava corrigindo redações. Então, o Tolkien era um grande estudioso da língua inglesa. Ele foi 2 vezes professor de anglo-saxão na Universidade de Oxford. E em uma folha em branco, ele vai escrever que em um buraco no chão vivia um hobbit. E aí, a partir disso, ele vai precisar entender, ele vai precisar buscar características do que é que seria um hobbit. E aí, outra informação que eu busquei também é que ele se baseia em algumas criaturas do folclore tradicional para desenvolver o Hobbit. Então, tudo começa com esta frase e a partir dela ele vai criar tudo que a gente vai encontrar aqui dentro. E, gente, eu acho que eu já comentei no meu último vídeo aqui no canal que o Hobbit é uma ótima porta de entrada para quem quer conhecer o Senhor dos Anéis, porque tudo começa aqui. O anel, que vai ser o foco lá no Senhor dos Anéis, ele vai ser encontrado aqui neste livro. E ele é um livro leve, é um livro gostoso, ele tem uma leitura que é fácil. E aí eu quero contar para vocês um pouco da minha experiência através de alguns trechos, né, que estão aqui no livro. Então, ele foi, eu não lembro se eu comentei isso, mas ele foi publicado em 1937. O Tolkien, ele nasce em 1892, deixa eu pegar minha colinha, e falece em 1973. E aí, o começo desse livro, gente, é a coisa mais deliciosa que existe. Por quê? A gente consegue captar toda a essência de aconchego, de conforto que existe em uma toca hobbit. Então aqui diz o seguinte: numa toca no chão vivia um hobbit. A frase clássica, né, que o Tolkien vai escrever. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que sentar ou o que comer. Era a toca de um hobbit, e isso quer dizer conforto. Bom, e aí o que ele vai descrever? Ele vai descrever que essas tocas elas não tinham escadas, né? E aí ele conta também que existem vários cômodos dentro da toca. A toca tem portas e janelas que são arredondadas. O hobbit gosta de receber visitas. Ele tem muitas adegas. Ele tem muitos cômodos para roupas. Ele tinha muitas roupas. Ele tem muita comida estocada. E o hobbit é uma criatura que gosta do conforto. Ele gosta de comer. Ele gosta do desjejum. E aí nós temos aqui embaixo algumas informações que diz o seguinte, então como eu comentei para vocês, nada de escadas para o Hobbit, quartos, banheiros, adegas, dispensas, muitas delas. Guarda-roupas, ele tinha salas inteiras destinadas a roupas, cozinhas, salas de jantar, tudo ficava no mesmo andar e, na verdade, no mesmo corredor. Os melhores cômodos ficavam todos do lado esquerdo de quem entra, pois eram os únicos que tinham janelas. Janelas redondas e fundas que davam para o jardim e para as campinas além, que desciam até o rio. E essa região onde ficam localizadas as tocas dos hobbits, ela é chamada de A Colina. Inclusive aqui, se eu não conseguir encontrar aqui no livro, eu vou deixar uma imagem. Ah, eu encontrei. Aqui, ó. Aqui vocês têm uma ilustração onde vocês conseguem ter uma ideia, né, de como seria
esse lugar habitado pelos hobbits. E aí, o que mais que a gente vai ter aqui de informação a respeito do Bilbo, né? O Bilbo Bolseiro. Os bolseiros, eles eram considerados uma família muito respeitada, não só porque eles tinham bastante dinheiro, mas também porque eles eram conhecidos pela previsibilidade. Então, era possível que você soubesse já o que é que eles estavam pensando, o que é que eles estavam achando de determinada situação. Então, aqui nós temos uma informação que diz o seguinte: e outro detalhe que é interessante aqui no livro é sobre o narrador. Nós temos um narrador aqui que ele é onisciente, então existem alguns momentos em que ele vai antecipar algumas coisas pra gente e ele tem umas tiradas que são muito boas. Aqui nesse trecho que eu vou ler para vocês, ele diz o seguinte: esse hobbit era um hobbit muito abastado e seu nome era Bolseiro. Os bolseiros viviam nas vizinhanças da colina desde tempos imemoriais, e as pessoas os consideravam muito respeitáveis, não apenas porque em sua maioria eram ricos, mas também porque nunca tinham tido nenhuma aventura ou feito qualquer coisa inesperada. Você podia saber o que um bolseiro diria sobre qualquer assunto sem ter o trabalho de perguntar a ele. Esta é a história de como um bolseiro teve uma aventura e se viu fazendo e dizendo coisas totalmente inesperadas. E aí aqui a gente tem uma mãozinha do narrador dizendo o seguinte: ele pode ter perdido o respeito dos seus vizinhos, mas ganhou, e aí temos um respiro, ele diz o seguinte: bem, vocês vão ver se ele ganhou alguma coisa no final. E aí, essa questão do lado aventureiro tem mais a ver com o lado da mãe, que era Tuk, né? Então existia aqui essa família, inclusive o velho Tuk, que seria aqui o avô do Bilbo, se eu não estou equivocada, era um grande amigo do Gandalf, que é um mago, né? Esse mago que é muito famoso no Senhor dos Anéis. Então, o Gandalf também já era um velho conhecido aqui da família do Bilbo. E essa informação é muito importante para nós, porque logo mais o Gandalf vai aparecer aqui na colina, e aí eu já explico para vocês o que vai acontecer. Os hobbits, como eu comentei com vocês antes, são essas criaturas, né, que o Tolkien se baseou ali em criaturas do folclore tradicional. Então ele descreve aqui mais ou menos como que eles seriam assim na aparência, na estatura. E aí aqui diz o seguinte: eles são ou eram um povo pequeno com cerca de metade da nossa altura e menores que os anões barbados. Os hobbits não têm barba, não possuem nenhum ou quase nenhum poder mágico, com exceção daquele tipo corriqueiro de mágica que os ajuda a desaparecer silenciosa e rapidamente quando pessoas grandes e estúpidas, como vocês e eu, se aproximam de modo desajeitado, fazendo barulho como um bando de elefantes que eles podem ouvir a mais de 1 milha de distância. Eles têm tendência a serem gordos no abdômen, vestem-se com cores vivas, principalmente verde e amarelo. Não usam sapatos porque seus pés já têm uma sola natural semelhante a couro, e também pelos espessos e castanhos parecidos com os cabelos da cabeça, que são encaracolados. Têm dedos morenos, longos e ágeis, rostos amigáveis e dão gargalhadas profundas e deliciosas, especialmente depois de jantarem, o que fazem 2 vezes por dia quando podem. Bom, então com isso em mente, a gente vai ter aqui essa introdução, a gente vai conhecer um pouquinho do Bilbo, vai conhecer um pouco do passado dele, um pouco de como ele é, e aí num belo dia o Bilbo está ali fumando o seu cachimbo, que é algo que ele gosta muito, fazendo aí os seus anéis de fumaça, quando se aproxima dele uma pessoa, né? Ele vai desejar bom dia para essa pessoa, e aí eles vão conversar um pouco, e aí nessa conversa ele descobre então que ele está conversando com o Gandalf, o mago. E aí o Gandalf vai dizer que ele está passeando por aí porque ele está em busca de alguém para mandar em uma aventura, mas só que ele não está com muita sorte, né? Porque está difícil de encontrar alguém que ele possa, né, usar ali, que possa mandar nessa aventura. E aí o Bilbo vai dizer que realmente, né, por essa vizinhança talvez fique muito difícil, mas o Gandalf já decidiu que a pessoa que ele irá mandar é o próprio Bilbo. E aí o Bilbo convida o Gandalf para tomar café na casa dele no dia seguinte, e aí fica decidido então que o Gandalf vai passar para tomar um café na toca do Bilbo, e o Bilbo vai dizer que aventuras não são com ele, né, que ele não está lá muito interessado nisso, enfim.
Como a gente sabe, né, os hobbits gostam mais do aconchego, do conforto, né, eles gostam daquilo que eles conseguem controlar, nada de muito diferente, nada de aventuras na vida deles, e aí vai ficar por assim mesmo. Só que o Gandalf, depois que o hobbit fecha ali a portinha, ele vai colocar uma marca mágica na porta, e aí no dia seguinte, no horário do chá, o que é que vai acontecer? O Bilbo já tá ali pensando, né, que talvez ai, não sei se foi realmente uma boa ideia, né? Esse convite, esse chá, enfim, mas tudo bem. E aí alguém vai bater a porta do Bilbo, quando ele abre, começam a chegar anões, do nada. Ele já estava esperando ali, né, que fosse o Gandalf batendo a porta dele, mas na verdade são anões. E uma coisa muito engraçada aqui em relação a esses anões é que eles têm os nomes todos rimados. Então é muito bonitinho, assim, a gente vê os nomezinhos deles, né? Então deixa eu ver aqui onde que aparece, por exemplo, aqui, ó. A gente tem Bifur, Bofur e Bombur. Que mais que aparece aqui de nomes que são bonitinhos? Todos eles têm alguma coisa rimada. Kili e Fili, que mais? Dori, Nori, Ori, Oin e Gloin, enfim, eles vão chegando, vão se apresentando, e aí assim, ó, a toquinha do Hobbit vai virando um pequeno caos, porque os anões, eles estão com fome, ele oferece um chá, mas aí eles querem, sei lá, uma cerveja, eles querem um bolo, eles querem um pastel, eles querem não sei o que, enfim. O Hobbit, quando a gente percebe, ele já tá assim todo atordoado, coitadinho, porque ele não tá entendendo nada, ele tava esperando uma visita e de repente tem um monte de gente reunida ali na sala dele, todo mundo comendo a comida dele, esvaziando as despensas, né? E aí, o que é que vai acontecer? Por último, a gente vai ter então o Gandalf chegando para essa reunião. E aí nós temos aqui 13 anões, um hobbit e o mago. E aí, qual que é a situação, né? A gente vai descobrir então que existe uma missão por trás dessa reunião. Esses anões, eles estão indo em direção à montanha, porque nesta montanha acredita-se que exista um dragão e que ele esteja cuidando de todo o ouro, todas as joias que foram tiradas dos anões. Então a gente vai conhecer aqui um anão que é uma espécie de líder aqui desse grupo, que é o Thorin, escudo de carvalho, e essa fortuna pertencia à família dele. Então lá no passado, quando eles chegaram nessa região, eles tinham este ouro, né? Os anões eles trabalham na mineração, então eles têm acesso a ouro. E esse dragão acabou sendo atraído por conta de todas essas joias, todo esse tesouro, e ele acaba tomando para si todo esse ouro e ele espanta todo mundo de modo que esses anões precisam agora sair desse lugar, eles não têm mais acesso a tudo que pertencia a eles. Então, agora esses anões estão empenhados nessa missão. E aí fica o questionamento, né? Aqui nós temos 13 anões e eles buscavam mais um integrante porque o número 13 talvez fosse um número que não trouxesse boa sorte, né? Então eles precisavam de mais alguém. E aí o Gandalf coloca o Bilbo nessa história para que ele possa acompanhá-los e ele vai ele vai classificar o Bilbo aqui como se ele fosse um ladrão. Então eles precisam de um ladrão para essa missão. E esse foi um dos meus questionamentos depois que eu fiz essa releitura, porque eu fiquei pensando, né, por que é que o Bilbo, de todos os hobbits que existem, por que é que ele foi o escolhido para essa missão? Eu não sei se essa resposta eu vou encontrar em algum outro lugar, nos outros livros que foram escritos pelo Tolkien. Por que é que ele disse que o Bilbo seria o ladrão ideal, a pessoa ideal para essa missão, sendo que a gente sabia que os anões, aliás, que os hobbits não tinham essa característica aventureira, que eles eram mais pacatos, que eles eram mais caseiros, né? Então foi um questionamento que eu me fiz. E vamos ver se em algum momento eu vou descobrir, né? Talvez nas minhas outras leituras agora no curso da Tati também, se de repente ali fazendo as leituras sobre a Terra-média, sobre as outras coisas, se tem alguma resposta para isso. Mas, pensando que talvez pelo fato do Gandalf já conhecer a família do Bilbo, ter tido contato também com o lado materno ali, né, dos familiares do Bilbo, talvez por conta disso ele tenha se sentido mais atraído, né, pensado que talvez o Bilbo pudesse ser uma boa opção. E aí, existe um momento ali, porque o Bilbo tá assim, ele tá muito atordoado, né, como eu comentei, em relação a toda a situação, todas essas pessoas dentro da casa dele, a casa dele tá virada de pernas pro ar.
E ele fica ali meio se questionando, porque no dia seguinte, depois que chegam esses anões, eles já vão partir bem cedinho para essa jornada. E é uma caminhada muito longa, essa aventura é muito longa, até que eles consigam chegar na montanha. E o Hobbit nunca deixou a sua casinha, nunca deixou o seu lar, né? Mas ele começa a se questionar ali dentro, né? Ele começa a pensar que talvez seja bom ele deixar a colina, que seja bom ele conhecer o que existe além do que ele está habituado. Então a gente percebe que ele tem um desejo, ele tem uma vontade ali de conhecer o que está além. E ter uma ideia de mundo, ter uma noção do que está lá depois, né, do horizonte, digamos assim, né? E, gente, essa aventura que a gente vai acompanhar é muito bacana. Então, a gente vai ver, por exemplo, que os anões, eles são criaturas bem práticas, pelo menos na minha opinião, assim, enquanto eu estava fazendo a leitura, a gente vê que eles são bem práticos, eles são mais brutos, né? Eles não pensam tanto, eles são mais da questão do agir mesmo, mas não de pensar de forma a tentar buscar uma solução para a situação que eles têm. Então, geralmente essas situações em que alguém precisa pensar e tomar uma decisão, isso fica a cargo do Bilbo. E a gente vai vendo que o Bilbo, enquanto personagem, também ele vai crescendo ao longo da história. Porque ele vai percebendo que ele é capaz de fazer coisas que ele talvez nunca tivesse imaginado que ele precisaria fazer em algum momento da vida dele. Então, no começo, os anões eles ficam meio que com o pé atrás, assim com o Bilbo, né? Eles não conhecem ele direito, né? Eles têm essa carta de apresentação do Gandalf, mas eles não têm ali tanta intimidade com o Bilbo. E à medida que eles vão passando por diversas situações e eles vão sendo ajudados pelo Bilbo, o Bilbo vai ganhando credibilidade. Então vai chegar um momento em que, dependendo da situação, eles colocam toda a responsabilidade nas costas do Bilbo. Tipo assim, agora o que o Hobbit vai fazer? O que o Hobbit sugere que a gente faça? Tipo assim, somos em 13 anões aqui, é nossa missão, nosso ouro, nosso dinheiro, mas assim, ó, se vira, Bilbo, resolve aí, dá teus pulos e acha uma solução pra gente. Claro, fica acordado aqui antes deles irem para essa missão que todos eles vão receber uma parte do dinheiro, né, uma parte do ouro. Então, cada um deles vai depois repartir toda essa fortuna e aí tudo certo. E a gente vai acompanhar, então, ao longo de todo esse período, eu acho que eu comentei com vocês que a jornada vai durar praticamente um ano, e aí existem momentos aqui, por exemplo, em que eles vão ser acolhidos, né, na casa dos elfos, eles vão passar um tempo lá com eles vão encontrando alguns amigos ao longo do caminho, né, vão passando um tempo lá com eles, até que eles se recuperam e conseguem voltar a seguir viagem, mas tem várias coisas que vão acontecendo, e à medida que eles vão se aproximando dessa montanha, a gente vai ver que vai pesando um pouco o clima, eles já vão encontrando umas criaturas um pouco mais sombrias, tem os orcs aqui, por exemplo, tem os wargs, se eu não me engano, que são tipo lobos, depois se o nome estiver incorreto eu coloco aqui a correção para vocês. Então, tem várias situações aqui que vão ficando mais pesadas à medida que eles vão se aproximando da montanha. E o Gandalf irá acompanhá-los, mas ele não vai ficar com eles o tempo todo. Então ele vai ficar um tempo, aí de repente ele precisa sair de cena porque ele tem outras coisas que ele precisa resolver. E aí a gente nota que assim, eles começam a ficar mais tristes, né, quando o Gandalf não está por perto, porque de uma certa forma ele representa uma segurança. Afinal de contas, ele é um mago, ele tem ali os seus poderes, e se alguma coisa acontece, ele pode ajudar, ele pode intervir. Mas no momento em que ele desaparece, a gente vê que é uma oportunidade para que eles busquem uma solução, para que eles ali se desenvolvam. Há um crescimento à medida que a missão vai avançando, há um crescimento, há um desenvolvimento em relação a esses personagens, porque eles têm esse tempo para que isso aconteça. Então, talvez se o Gandalf estivesse com eles o tempo todo, eles não iriam se desafiar, eles não iriam sair da sua zona de conforto e tentar alguma coisa, né? Então a gente nota que talvez seja bem estratégica essa saída de cena do Gandalf, né? O próprio Bilbo vai se desenvolver muito justamente nesses momentos em que o Gandalf não está presente, porque ele precisa resolver, né? Se não tem alguém aqui para ajudar, eu vou ter que dar um jeito, o que eu posso fazer, né? O que dá para fazer aqui nessa situação. E tem uma parte aqui que é muito legal também, que é a parte das charadas, que é quando o Bilbo vai encontrar o Gollum, né? Então é aqui que ele encontra o anel. E, gente, esse anel é muito importante aqui, tá? Eu acredito que se o anel não existisse, talvez a missão ficasse um pouco comprometida. Talvez a situação
toda ela não tivesse sido tão bem sucedida se o anel não existisse. Então o anel, a partir do momento que o Bilbo coloca o anel no dedo, ele fica invisível. Então a gente vai ver que em muitos casos aqui, em algumas situações muito complicadas, quando o Bilbo coloca o anel no dedo, ele desaparece e aí ele consegue resolver. Isso dá até, parece que dá mais coragem para que ele consiga fazer, até porque ninguém o vê. Ninguém sabe quem é que está ali, talvez uma voz, né? Eles escutem uma voz, um barulho aqui e ali, mas eles não conseguem identificar o que seria, da onde que viria essa voz, se ela pertence a alguém, né? Então, esse anel é muito importante também para o sucesso da missão. Gente, assim, a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é: leiam O Hobbit. Não tenham medo de fazer essa leitura. Ela é bastante descritiva em alguns momentos, vocês vão ver que tem alguns momentos que não vai ter diálogo. Ela é bem descritiva, pode parecer um pouco cansativo no começo, mas vale muito a pena. A partir do momento que vocês começam a entender o fluxo, né, como a coisa acontece, vai que vocês se acostumam. E é um livro curto, ele tem acho que menos de 300 páginas, nessa minha edição aqui tem 297 páginas, e é uma leitura que flui. Ela é muito gostosa, deem uma chance, deem uma oportunidade, mas caso vocês nunca tenham lido O Senhor dos Anéis, eu já vou adiantar que a leitura do Senhor dos Anéis, ela é mais densa, ela é muito mais sombria, muito mais detalhada até do que o próprio Hobbit. Agora eu tô bem curiosa para fazer, porque eu vou reler também O Senhor dos Anéis, e eu lembro que quando eu fiz a leitura pela primeira vez, também foi, para mim, foi uma leitura um pouco mais, eu amei a leitura, eu amei a experiência, mas foi uma leitura que eu considerei um pouco mais pesada. E aí eu tô muito curiosa para saber como é que eu vou me sentir agora com essa releitura, com esse tempo que já passou, com esses anos que passaram, né, desde que eu fiz a leitura pela primeira vez. E eu acredito que esse repertório que eu tenho agora, esse conhecimento que eu tenho, né, porque eu acredito também que quando a gente tem uma certa maturidade enquanto pessoa, enquanto leitor, quando a gente vai fazer essas leituras, ou até mesmo releituras, a gente já enxerga as coisas com uma visão diferente. A gente já consegue captar coisas que na primeira vez a gente não conseguiu, né? Então é por isso que existem leituras que eu acho que existem momentos para que elas aconteçam na vida da gente. Então não adianta a gente querer se cobrar. Por exemplo, vamos supor que você aí que está me assistindo, você tentou ler o Hobbit alguma vez, em algum momento da sua vida, e a coisa não aconteceu. Não se culpe por isso, não se julgue, porque talvez não fosse o momento ideal para que essa leitura acontecesse, né? Então eu acho que existem momentos para que essas leituras aconteçam, né? E tá tudo bem se a gente faz a leitura e não dá certo num primeiro momento, a gente pode tentar uma segunda vez, pode tentar uma terceira vez, né? E aí pode ser que aconteça, pode ser que dê certo, pode ser que a gente goste, né? Tudo é uma questão de nós nos respeitarmos também, respeitar o tempo, né? Então, fica aqui a minha recomendação para vocês. Se vocês já leram, pessoal, deixem aqui nos comentários que eu quero saber qual foi a experiência de vocês, se vocês gostaram. Se vocês ainda não leram, deixem aqui nos comentários também se vocês se sentiram instigados a ler, se vocês ficaram curiosos em relação ao que é que vocês vão encontrar aqui dentro. Mas, como eu já comentei, eu acho que vai valer muito a pena. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima, tá bom, pessoal? Até lá. Tchau, tchau.